Oi gente, tudo bem? Mais um bate-papo aqui pro canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que tem se falado muito, muitas pessoas têm postado e eu sei disso, mas se eu puder ser mais uma pessoa para retomar esse assunto, para poder te fazer pensar, eu quero ser essa pessoa na sua vida. Bom, sororidade, o que que é, o que que significa? Você que acabou de chegar aqui e fala, cara, do que ela tá falando nesse vídeo? Bom, sororidade nada mais é do que a união entre mulheres que é baseada na empatia, baseada no companheirismo. Infelizmente, por mais que a gente tenha se falado hoje, né, tá muito mais do que antigamente, a gente fala bastante sobre empoderamento feminino, a gente fala bastante sobre feminismo, eu acho sensacional isso, a gente realmente tem que saber reconhecer nosso espaço, saber defender ele, lutar e não aceitar menos por isso. Mas, embora ainda tenha muitas pessoas falando sobre isso o tempo todo na internet, tem muita gente que ainda, em pequenas atitudes do dia a dia, não conseguem entender, não conseguem aplicar isso na vida delas. Então, depois que esse vídeo acabar, eu quero que você tire 5 minutinhos aí do seu dia para você analisar a tua vida, analisar a tua rotina, ver o que você faz hoje e pensar em como você pode ser uma pessoa melhor na vida de outras mulheres, principalmente as mulheres ao seu redor. Por que eu tô dizendo isso? Bom, tem muitas situações na vida da gente que a gente percebe que as pessoas elas não têm empatia. Às vezes você consegue identificar uma empatia maior dos homens do que de fato por mulheres. Um exemplo, a questão das imagens, né, foto pós-parto, tem muita gente falando sobre isso, muita gente postando, e eu sei que as mulheres, a gente gosta, né, de mostrar, olha, eu tô bem, olha como eu tô legal, olha como eu superei, principalmente se a mulher, ela não tá mais num relacionamento, ela quer mostrar que ela conseguiu vencer aquela fase, mas muitas vezes, enquanto a gente tá fazendo isso, a gente tá querendo mostrar pro outro que a gente tá bem, a gente tá fazendo mal para outras mulheres, sabe? Mulheres que passaram pela mesma situação que você, mas que ainda não estão com o corpo exatamente da melhor maneira possível, da forma como elas gostariam de estar. Outra situação, muitas vezes as mulheres veem uma situação de uma mãe solo e julga. Ou então uma mãe que não é mãe solo, mas que de repente está criando filho de uma maneira e você vê lá a situação, você mal sabe do que se trata e você sai repetindo e julgando e expondo essa mulher para outras pessoas. Cara, não. Não dá pra fazer isso. Chega, já foi já. Essa época que a gente olhava pra pessoa do lado, pra mulher do lado e falava e apontava o dedo, criticava a roupa dela, o cabelo e as ações dela, já foi. Isso é passado. A gente tem que saber que a gente tem que contribuir, que a gente tem que somar na vida de uma outra amiga, de uma outra colega, de uma outra conhecida. Se você não tem hoje habilidade suficiente, capacidade, se você não tem um entendimento ainda pra poder somar, pra poder agregar, a gente tem que ficar quietinho e se afastar. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas elas falam assim, minha vida é difícil, minha vida é difícil. E aí se sente no direito de criticar todo mundo. E assim, você não pode julgar uma realidade que não compete a você. Por mais que você veja a sua vida como uma coisa muito difícil, tem gente que passa por situações muito mais difíceis. Um exemplo que aconteceu antes de ontem. Uma amiga minha postou, né, na internet, ela teve um bebê também, tá com 5 meses já, o filho dela. E acho que é 5 meses isso. Ou é 4 ou é 5. E ela, diferente de mim, ela não saiu na gravidez. Então, assim, ela super, sabe, se isolou, ela ficava de boa em casa, ela não saía, não curtia, não fazia nada. E aí, esse fim de semana que passou, ela foi pela primeira vez e saiu. Saiu num sábado, foi se divertir, foi beber, foi brincar, foi dançar. E aí uma mulher viu a situação, na verdade nem encontrou ela pessoalmente, viu que ela postou na internet. O mal das pessoas é esse, né? As pessoas elas acham que a vida da gente se resume ao que a gente posta. E aquilo não é 24 horas. Tem muita coisa além daquilo. E aí foi falar pro ex dela, pro pai do filho, falou vários e tudo mais. Então, assim, ela conseguiu plantar uma sementinha do mal numa situação que já não é fácil. Quem hoje conhece, convive, ou quem é mãe solo, sabe que é muito difícil. Sabe que a gente passa por inúmeras coisas. E o que a gente menos precisa é alguém que aponte o dedo, que julgue, ou então que tente tornar o que já é difícil ainda mais difícil. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu tô falando pra vocês, o que essa menina conseguiu fazer? Ela conseguiu ainda interferir, prejudicar uma terceira pessoa, que é o bebê. Porque um bebê precisa de um bom relacionamento dos pais, ele precisa que os pais estejam bem, ele precisa assim que as pessoas ao redor dele estejam bem para que ele cresça de uma forma bacana, de uma forma que realmente vai ser construtiva na vida dele. Então assim, antes da gente se envolver, antes da gente dar um pitaco, antes de dar uma opinião, de querer falar mais do que a gente deve, a gente tem que guardar pra gente falar assim, cara, peraí, e se fosse eu?
Será que não tem mais nada na minha vida, nenhuma situação da minha vida que ela pode ser julgada, pré-julgada por alguém? Será que não tem nada que eu faço na minha rotina, no meu dia a dia, que alguém não pode interpretar de uma forma errada e sair falando coisas negativas sobre mim? E é isso, e é em todo lugar. É na escola, é na vizinhança, é no condomínio, é no trabalho, é no ciclo de amizades. Se você não puder olhar para uma outra mulher, enxergar ela, enxergar as coisas positivas dela, agregar na vida dela, somar, ser uma pessoa que vai conseguir de fato causar uma mudança positiva na vida dela, você não tem que fazer nada, você tem que ficar na sua, focar em você e cuidar da sua vida. Porque muitas vezes, com pequenas atitudes nossas, a gente prejudica. Então, por exemplo, a necessidade de você mostrar o tempo todo que você tá bem, que você tá com corpão, barriguinha sarada, às vezes você tá causando mal-estar em outra mulher que ainda não tá conseguindo isso. A necessidade de você ficar o tempo todo mostrando, olha só o que eu tenho, isso e aquilo, às vezes você tá causando um mal-estar numa outra pessoa que tá ali batalhando, mas que pra ela as coisas são mais difíceis do que pra você. A necessidade de você querer dar pitaco numa mãe, de falar assim, olha só, né? Ai, olha, nem tá amamentando mais, tá trabalhando, não pensa no filho. Você não sabe, às vezes ela precisa daquele emprego, às vezes ela tá todo dia acordando de manhã, de madrugada, deixando o filho na mãe, na escolinha, chorando, porque ela não queria aquela realidade, mas é o que ela precisa. Então, todas as vezes que você tiver que falar alguma coisa, pensa, eu vou somar? Isso é positivo? O que tá saindo de mim é exatamente aquilo que a pessoa merece ouvir? É aquilo que as pessoas precisam saber a respeito dessa pessoa? Eu acho que esse é o segredo, sabe? A gente transborda o que tem dentro da gente. Então, se você é uma pessoa que você só fala mal, que você só critica, que você só expõe, que você só julga, significa que não é as pessoas ao seu redor que estão com problemas, é você mesma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, amanhã tem vídeo novo aqui no canal, a gente vai continuar falando sobre independência financeira, vai ter um vídeo aí de dicas, coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro dentro de casa. Espero vocês amanhã, um beijo enorme e tchau, tchau!